Muita gente conhece o Davi da batalha. Poucos conhecem o Davi do processo. Poucos conhecem o homem que precisou fugir como um foragido, mesmo tendo sido ungido por Deus. Poucos conhecem o homem que teve de viver escondido, mudar de território, se refugiar entre inimigos, suportar humilhações, liderar homens feridos, esperar o tempo de Deus e resistir à tentação de tomar pelas próprias mãos aquilo que o Senhor havia prometido. E é justamente aí que essa história se torna tão poderosa. Porque a vida de Davi não é apenas a história de alguém que derrotou um gigante. É a história de alguém que precisou continuar crendo quando a promessa parecia distante. É a história de alguém que foi ungido, mas não foi coroado no dia seguinte. É a história de alguém que foi escolhido por Deus, mas ainda assim passou por vales profundos, noites longas e provas intensas. Davi venceu Golias em um dia, mas para vencer o processo até o reinado, ele precisou de anos de fé, perseverança, dependência de Deus e fidelidade no secreto. E talvez seja exatamente isso que muitas pessoas precisam entender hoje. Porque tem gente que recebeu promessa, mas está vivendo em caverna. Tem gente que foi chamado por Deus, mas está sendo perseguido. Tem gente que sabe o que Deus falou, mas não consegue entender por que o cumprimento está demorando tanto. A história de Davi responde a isso. Ela nos mostra que entre a unção e o trono existe processo. Entre a promessa e o cumprimento existe formação. Entre o chamado e a exaltação existe deserto. E quem não entende isso, corre o risco de desistir no meio do caminho. Neste vídeo, nós vamos mergulhar na história completa de Davi, como muitos quase nunca ouviram. Não apenas o menino que derrubou Golias, mas o homem que correu, chorou, se escondeu, guerreou, esperou, caiu, se levantou e aprendeu a depender totalmente do Senhor. Você vai entender onde Davi viveu, por onde ele passou, como ele fugiu de Saul, como se aproximou dos filisteus, como sobreviveu durante anos fora do centro da promessa e como Deus foi moldando seu coração antes de colocá-lo no lugar que já havia determinado para ele. Porque Deus não estava apenas preparando um rei, estava formando um homem. E quando você entende a jornada de Davi por inteiro, você percebe que essa não é só uma história sobre o passado. É uma mensagem viva para todo aquele que está atravessando um processo difícil sem ver ainda o cumprimento daquilo que Deus prometeu. Então se prepare, porque hoje nós não vamos olhar apenas para a pedra que matou o gigante. Nós vamos olhar para o caminho doloroso, silencioso e muitas vezes esquecido que transformou Davi no rei que Deus havia escolhido. E quando essa história terminar, você vai entender que o verdadeiro milagre não foi apenas Davi derrubar Golias. O verdadeiro milagre foi Davi continuar fiel a Deus durante todo o processo. Fique até o final, pois a história começa agora. No momento em que a história de Davi começa, Israel vive uma crise silenciosa. Saul ainda está no trono, ainda carrega o título de rei, ainda possui exército, palácio, prestígio e autoridade diante do povo. Mas por dentro, tudo já está desmoronando. O problema de Saul nunca foi falta de oportunidade. Deus lhe deu posição, honra, vitórias e direção. O problema de Saul foi o coração. Aos poucos, ele começou a agir por impulso, orgulho e desobediência. Em vez de depender da palavra do Senhor, começou a depender de si mesmo. Em vez de obedecer completamente, passou a obedecer parcialmente. E obediência parcial diante de Deus continua sendo desobediência. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, Saul desobedece claramente a ordem divina ao poupar Agag e preservar parte dos despojos dos amalequitas. E naquele momento, o profeta Samuel declara algo gravíssimo. Deus o havia rejeitado como rei.
Saul continuaria no trono por algum tempo, mas espiritualmente já não era mais o homem escolhido para conduzir Israel. É nesse cenário que começa a surgir a história de Davi. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, Deus envia Samuel à casa de Jessé, em Belém. O profeta ainda estava abalado pela queda de Saul, mas o Senhor lhe diz que havia escolhido para si um novo rei entre os filhos de Jessé. Samuel então vai até Belém, participa de um sacrifício e pede que Jessé apresente seus filhos. Quando o primeiro filho aparece, Eliabe, Samuel pensa imediatamente que encontrou o escolhido. Eliabe provavelmente tinha presença, altura, aparência de guerreiro, postura de líder. Aos olhos humanos, ele parecia perfeito para o trono. Mas Deus interrompe Samuel com uma das declarações mais importantes de toda a Bíblia. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, o Senhor diz: "O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Essa frase muda completamente a forma como a história deve ser entendida. Porque Deus não escolheu Davi por ser o mais forte, o mais velho, o mais respeitado ou o mais preparado aos olhos humanos. Davi sequer foi chamado para estar diante de Samuel no começo. Enquanto seus irmãos estavam na cerimônia, ele permanecia no campo, cuidando das ovelhas. Isso mostra algo muito profundo. Às vezes, enquanto os homens estão olhando para os lugares de destaque, Deus está olhando para alguém escondido, aparentemente comum, vivendo dias simples, mas desenvolvendo um coração fiel. Jessé faz passar diante de Samuel 7 de seus filhos, e Deus rejeita todos. Então, Samuel pergunta se ainda existe mais algum. E Jessé responde que ainda resta o menor, que estava apacentando as ovelhas. Essa frase é muito importante, porque ela mostra como Davi era visto até dentro da própria casa. Ele não era o favorito, não era o mais forte, não era o mais lembrado, era apenas o menino do campo. Mas justamente ali, no campo, Deus já estava formando o futuro rei. Quando Davi chega, Samuel entende imediatamente que aquele era o escolhido do Senhor. E no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, Samuel unge Davi no meio dos seus irmãos. A partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Mas existe um detalhe impressionante nessa cena. Davi é ungido, mas não assume o trono. Nada muda imediatamente. Ele não recebe coroa, não recebe palácio, não recebe exército, não recebe reconhecimento nacional. Depois da unção, ele volta para o campo. Isso é muito importante porque muitas pessoas imaginam que quando Deus faz uma promessa, tudo acontece imediatamente. Mas com Davi não foi assim. Entre a unção e o trono existiram anos de espera, dor, perseguição e formação. Deus revelou o destino de Davi, mas não apressou o processo. E é no campo que Davi começa a ser moldado. A vida de pastor de ovelhas não era romântica. Era uma vida dura, cansativa e solitária. Davi passava horas sozinho, exposto ao calor, ao frio, ao silêncio e aos perigos. Mas foi exatamente nesse ambiente escondido que ele aprendeu lições que mais tarde sustentariam toda a sua vida. Foi no campo que Davi aprendeu responsabilidade. Ovelhas não podem ser abandonadas. Foi no campo que ele aprendeu vigilância. Foi no campo que ele aprendeu coragem. E foi no campo que ele aprendeu dependência de Deus. Mais tarde, quando Davi enfrenta Golias, ele revela que já havia enfrentado leão e urso para proteger o rebanho. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 a 37, Davi conta que quando um leão ou um urso levava uma ovelha, ele ia atrás, feria o animal e libertava a presa. Isso significa que Golias não foi a primeira batalha de Davi.
Antes de enfrentar um gigante diante de milhares de pessoas, Davi já tinha enfrentado perigos sozinho, sem aplausos, sem plateia e sem reconhecimento. Ninguém via aquelas lutas no campo. Ninguém aplaudia quando ele voltava com uma ovelha salva. Mas Deus estava vendo. E isso explica por que Davi teve tanta confiança diante de Golias depois. Porque a fé pública de Davi nasceu de experiências secretas com Deus. Existe outra parte importante desse processo. Depois que o Espírito do Senhor se retira de Saul, Saul começa a ser perturbado emocionalmente. Seus servos, então, sugerem procurar alguém que saiba tocar harpa para trazer alívio. E um dos servos menciona Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 18 em diante, Davi é descrito como alguém que sabia tocar. Era valente, prudente em palavras e tinha boa aparência. Mas existe uma frase central naquele texto: o Senhor era com ele. Davi, então, é levado ao palácio de Saul como músico, e isso é impressionante, porque antes de Davi sentar no trono, Deus o coloca dentro do palácio. Antes de governar, Davi observa. Antes de liderar, Davi aprende. Antes de usar a coroa, Davi vê de perto como um rei vive, decide e erra. Davi passa a conviver com Saul, vê sua instabilidade, seus medos, seus impulsos e suas falhas. E sem perceber, começa a ser preparado por Deus também através da observação. Ao mesmo tempo, Davi ainda não era reconhecido publicamente como futuro rei. Ele transitava entre o campo e o palácio. Em alguns momentos, tocava para Saul. Em outros, voltava para cuidar das ovelhas de seu pai. Como vemos no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 12 a 15. Essa imagem é muito forte. Davi já tinha sido ungido, mas ainda carregava cheiro de campo. Já tinha promessa, mas ainda vivia rotina comum. Já tinha destino profético, mas ainda não tinha posição. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão poderosa. Porque Deus não começou a formar Davi quando ele venceu Golias. Deus começou a formar Davi quando ninguém o via. No silêncio do campo, no cuidado com as ovelhas, nas lutas escondidas, nos dias comuns e aparentemente sem importância. Foi ali que nasceu o rei. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo de coração. Esse vídeo que você está assistindo não nasceu do nada. Foram horas de preparação para trazer a palavra de Deus com clareza, com respeito e com profundidade. E se isso está te ajudando, a melhor forma de você apoiar esse trabalho é bem simples. Curtir o vídeo, deixar um comentário aqui embaixo e, se aparecer para você, clica no botão Hype. Leva só alguns segundos, mas faz muita diferença. Cada curtida, cada comentário e cada apoio nesse botão faz diferença. Quando você comenta, você me mostra que esse esforço valeu a pena. E mais do que isso, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Porque o YouTube entende que esse conteúdo tem valor e passa a entregar para mais gente. E no caso do botão Hype, esse apoio pode dar ainda mais visibilidade ao vídeo, ajudando o conteúdo a ganhar destaque e alcançar pessoas que talvez nunca encontrariam essa mensagem sozinhas. Ou seja, com um gesto simples, você não apoia apenas o canal, mas também coopera para que a palavra de Deus chegue mais longe. Então comenta agora. Pode ser qualquer coisa que veio no seu coração, o versículo que te marcou, uma frase que te confrontou, uma dúvida, um elogio. Ou, se você preferir, comenta exatamente assim: a palavra de Deus é maravilhosa e fiel. Eu vou amar ler seu comentário e saber que você está caminhando junto comigo nessa jornada pelas Escrituras. Obrigado pelo seu apoio. Agora sim, voltando para o livro. Quando Davi chega ao campo de batalha, ele ainda não é, aos olhos de Israel, o grande herói nacional. Ele vem de Belém por ordem de Jessé, seu pai.
levando alimento para os irmãos e buscando notícias deles, como está em 1º livro de Samuel, capítulo 17, versículos 17 a 20. Isso já mostra algo importante. Davi não entrou naquele cenário procurando fama, glória ou um lugar de destaque. Ele chegou ali em missão de obediência, cumprindo uma tarefa simples, familiar, quase doméstica. Mas é justamente nesse tipo de contexto que Deus costuma conduzir seus servos aos momentos decisivos da história. Quando Davi alcança o acampamento, encontra Israel paralisado pelo medo. De um lado, os filisteus, do outro, o povo da aliança. E entre os dois exércitos surge diariamente Golias, o campeão de Gate, não apenas como um guerreiro, mas como um símbolo de afronta, intimidação e humilhação. O texto de 1º livro de Samuel, capítulo 17, deixa claro que aquele confronto já vinha se repetindo havia dias. Golias não estava apenas desafiando soldados, ele estava envergonhando Israel e zombando do Deus de Israel. O gigante não falava apenas contra homens. Ele blasfemava contra a identidade espiritual de uma nação que deveria confiar no Senhor. É nesse ponto que Davi começa a enxergar a cena de modo diferente de todos os outros. Seus irmãos viam risco, Saul via impossibilidade, o exército via ameaça, mas Davi vê afronta ao nome do Senhor. E essa diferença é central, porque a coragem de Davi não nasce de uma personalidade impulsiva ou de uma bravura juvenil inconsequente. Ela nasce de uma visão teológica da realidade. Davi entende que a questão principal não é o tamanho de Golias, mas contra quem Golias se levantou. Quando ele pergunta o que será dado ao homem que vencer o filisteu, Eliabe, seu irmão mais velho, reage com irritação e desprezo. Em 1º livro de Samuel, capítulo 17, versículos 28 a 30, Eliabe o acusa de presunção e maldade. Isso é muito revelador. Antes mesmo de enfrentar Golias, Davi já enfrenta incompreensão dentro da própria família. Isso acontece com frequência na história bíblica. Quem discerne pela fé, muitas vezes é julgado por quem está olhando apenas com critérios humanos. Eliabe ainda enxerga Davi como o menino do campo, não como alguém que poderia ser instrumento de Deus naquele momento. Mas Davi não se intimida. Suas palavras chegam até Saul. E então ele é levado à presença do rei. Ali, Davi declara que não há motivo para desfalecer o coração diante daquele filisteu. Saul responde com lógica militar. Davi é jovem e Golias é homem de guerra desde a mocidade. Humanamente, Saul tem razão. Toda análise estratégica favorece Golias. Toda leitura natural do cenário aponta para a derrota. Só que Davi não constrói sua confiança em estatística, força física ou experiência bélica. Ele olha para trás e se lembra do que Deus já fez. No 1º livro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 a 37, Davi relembra o tempo do campo, quando enfrentou leão e urso para defender as ovelhas do seu pai. Ele não conta isso como quem exalta a própria valentia, mas como quem reconhece a intervenção de Deus. Davi afirma que o Senhor, que o livrou das garras do leão e do urso, o livraria também das mãos daquele filisteu. Aqui está a raiz da sua fé. Davi interpreta suas experiências passadas como treinamento divino para desafios maiores. O campo não foi desperdício, o anonimato não foi atraso. As batalhas escondidas estavam preparando a batalha pública. Saul então tenta vestir Davi com sua armadura. A intenção parece razoável. Se o rapaz vai lutar, que lute com a melhor proteção disponível. Mas Davi experimenta e percebe que não pode andar com aquilo, porque não estava acostumado. Em 1º livro de Samuel, capítulo 17, versículos 38 a 40, ele rejeita a armadura e vai ao combate com seu cajado, sua funda e 5 pedras lisas do ribeiro. Essa cena é uma das mais conhecidas da Bíblia, mas precisa ser compreendida corretamente. Não se trata de romantizar improviso, nem de glorificar fraqueza em si mesma.
O ponto central é que Davi não confiava em meios humanos como fundamento da vitória. Sua confiança estava em Deus. A funda era instrumento, a fé era a verdadeira força. Quando Golias vê Davi, o despreza. Ele esperava um guerreiro imponente, mas encontra um jovem. E então o gigante amaldiçoa Davi por seus deuses. A resposta de Davi, em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 45 a 47, está entre as declarações mais poderosas de toda a narrativa bíblica. Davi diz: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E logo depois afirma que o Senhor não salva com espada nem com lança, porque dele é a guerra. Essa fala revela que a vitória de Davi não é apenas militar, é teológica, espiritual e pactual. Davi está agindo como representante da honra de Deus diante de uma afronta pública. Ele não luta para provar valor pessoal. Ele luta porque entende que a glória do Senhor foi atacada. Essa percepção muda tudo. Golias mede forças. Davi discerne a presença de Deus na história. O combate em si é rápido. Davi corre em direção ao filisteu, lança a pedra, atinge sua testa, e Golias cai com o rosto em terra. Depois, Davi usa a própria espada do gigante para matá-lo e cortar-lhe a cabeça, como relata primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 48 a 51. O exército filisteu foge, Israel avança e a nação inteira presencia o início da ascensão pública de Davi. Mas aqui está o ponto decisivo deste tópico. Essa vitória não encerra o processo de Davi. Ela o complica. Depois da batalha, Davi não entra imediatamente em descanso. Ele entra em visibilidade. E visibilidade, num ambiente corrompido por orgulho e insegurança, pode se tornar perigosa. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 1 a 4, vemos surgir algo belo: a profunda aliança entre Davi e Jonatas. Jonatas, filho de Saul, se apega a Davi de maneira extraordinária. Há ali amizade, lealdade, admiração e reconhecimento espiritual. Enquanto Saul começa a enxergar Davi como ameaça, Jonatas o enxerga como um homem digno de amor e honra. Isso mostra que, no meio da futura perseguição, Deus também levantaria alianças para sustentar Davi. Ao mesmo tempo, Davi começa a prosperar em tudo quanto Saul o envia fazer. O texto destaca repetidamente sua prudência, sua habilidade e o favor que encontrava diante do povo e dos servos do rei. Essa ascensão pública alcança um ponto crítico quando as mulheres de Israel saem ao encontro de Saul e cantam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, como está em primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 a 9. Esse cântico, aparentemente festivo, acende a crise. Saul ouve a comparação e se enfurece. Aos seus olhos, Davi deixa de ser apenas um guerreiro talentoso e passa a ser um rival em potencial. O texto diz que isso pareceu mal aos olhos de Saul, e desde aquele dia ele o tinha em suspeita. Isso significa que a grande vitória de Davi produz não apenas fama, mas vigilância, inveja e hostilidade. O gigante caiu no campo, mas outro inimigo começou a crescer dentro do palácio. No dia seguinte, a tensão se torna mais explícita. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 10 a 11, Saul, perturbado, pega sua lança e tenta encravar Davi na parede. E faz isso 2 vezes. Essa imagem é forte demais para ser ignorada. O homem que havia sido chamado ao palácio para aliviar o rei, agora precisa escapar da violência do mesmo rei. O músico passa a ser alvo. O servo fiel passa a ser tratado como ameaça. O texto explica por quê. Saul tem medo de Davi, porque o Senhor era com Davi e havia se retirado de Saul. Essa é uma das chaves mais importantes para compreender a perseguição.
Saul não odeia Davi apenas por ciúme humano. Há também um medo espiritual e político. Saul percebe que há algo em Davi que ele perdeu. Percebe favor, presença, direção e êxito. E quando um coração não se humilha diante de Deus, ele frequentemente transforma em inveja aquilo que deveria reconhecer com arrependimento. Mesmo assim, Davi continua andando com prudência. Saul o afasta da sua presença direta e o coloca sobre homens de guerra, talvez na esperança de que ele fracasse ou morra em combate. Mas quanto mais exposto Davi fica, mais se destaca. E isso aumenta ainda mais o temor de Saul. A narrativa mostra um contraste cada vez mais nítido. Davi cresce em favor, Saul cresce em paranoia. Depois, a situação se agrava com a questão de Mical, filha de Saul. Em 1º livro de Samuel, capítulo 18, versículos 20 a 30, Saul usa o casamento como armadilha. Exige de Davi um preço de sangue, esperando que ele morra diante dos filisteus. Mas Davi vence mais uma vez, cumpre a exigência e se torna genro do rei. O plano de Saul falha e o efeito é o oposto do desejado. Saul passa a temer ainda mais Davi. O texto declara que ele se tornou inimigo de Davi todos os dias. Isso precisa ser entendido com muita clareza. Depois de Golias, Davi não entrou em triunfo estável. Ele entrou numa fase de perigo crescente. A vitória que parecia abrir todas as portas, na verdade, abriu o caminho para a perseguição mais longa da sua vida. Em 1º livro de Samuel, capítulo 19, a hostilidade de Saul já não é mais velada. Ele fala com Jonatas e com seus servos para que matem Davi. A perseguição deixa de ser emocional e passa a ser oficialmente articulada. Jonatas intervém, defende Davi diante do pai e por um breve momento Saul recua. Mas logo depois, quando Davi volta a sair à guerra e alcança novas vitórias, Saul tenta novamente matá-lo com a lança. Davi escapa e sua casa passa a ser vigiada. Mical o ajuda a fugir durante a noite. A essa altura, a transformação já está completa. O homem que havia libertado Israel do gigante agora precisa fugir para salvar a própria vida dentro de Israel. E aqui a narrativa desmonta uma das leituras mais superficiais da história de Davi. Muita gente pensa em Davi apenas como o menino da funda, o herói do vale, o vencedor da batalha impossível. Mas a Bíblia mostra que Golias foi só o começo. A vitória mais famosa de Davi não o conduziu a uma estrada fácil. Ela o lançou numa sequência de tensões, ciúmes, armadilhas, ameaças e fugas. O nome de Davi cresce, mas sua segurança diminui. Sua fama aumenta, mas sua paz desaparece. Ele vence diante de todos, mas logo depois precisa sofrer sozinho. A partir daí, a história de Davi deixa o campo aberto da batalha e entra nos corredores escuros da perseguição. O mesmo homem que derrubou o gigante agora precisará sobreviver a lanças, traições, ordens de morte e longas noites de incerteza. A partir do momento em que Saul decide matar Davi, a vida do futuro rei muda completamente. Até ali, Davi ainda circulava pelo palácio, ainda tinha acesso à corte, ainda podia voltar para casa e ainda encontrava proteção em algumas relações. Mas agora tudo muda. O homem que derrotou Golias se torna um fugitivo. E é justamente aqui que começa a parte da história que muita gente quase nunca conhece, porque Davi passou muito mais tempo fugindo de Saul do que lutando contra Golias. A grande batalha contra o gigante durou apenas alguns minutos, mas a perseguição de Saul durou anos. Em 1º livro de Samuel, capítulo 20, Jonatas percebe de vez que o pai realmente quer matar Davi. Até aquele momento, Jonatas ainda tentava acreditar que Saul pudesse voltar atrás. Mas depois de ver a fúria do pai,
Entende que Davi precisa fugir imediatamente. Então acontece uma das despedidas mais dolorosas de toda a Bíblia. Jonatas vai ao campo encontrar Davi e confirma que Saul pretende matá-lo. Os dois choram juntos. O texto diz que Davi chorou ainda mais. E isso faz sentido. Porque naquele momento ele não está apenas deixando para trás um amigo. Ele está deixando para trás a normalidade da vida. Está deixando o palácio, a estabilidade, a convivência familiar, a segurança e qualquer esperança de tranquilidade. A partir dali, Davi passa a viver sem endereço fixo, sem proteção e sem saber quanto tempo aquela fase duraria. Sua primeira parada é Nob, a cidade dos sacerdotes. Como vemos em 1º livro de Samuel, capítulo 21. Davi chega ali sozinho, cansado e com medo. O sacerdote Aimeleque estranha vê-lo sem acompanhantes. Davi então pede pão e alguma arma. Recebe os pães da proposição e também a espada de Golias, que estava guardada ali. Essa cena é muito simbólica, porque Davi está entrando numa fase em que sua sobrevivência dependerá completamente da provisão de Deus. O homem que antes vivia no palácio agora precisa pedir pão. O guerreiro famoso agora carrega a espada de Golias porque não tem outra arma. Aquele que foi ungido rei agora vive como alguém sem lar. Mas o sofrimento de Davi não para ali. Ainda em 1º livro de Samuel, capítulo 21, Davi vai para Gate, cidade filisteia, justamente a cidade de Golias. Isso mostra o nível de desespero em que ele estava. Saul se tornara uma ameaça tão grande que Davi começa a procurar abrigo até mesmo em território inimigo. Só que ao chegar em Gate, os servos do rei Aques reconhecem Davi. Eles se lembram das canções de Israel. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Davi percebe imediatamente que está em perigo, e então faz algo que surpreende muita gente. Ele finge estar louco. O texto diz que ele deixa escorrer saliva pela barba e faz marcas nas portas do portão. Aquis, então, conclui que ele não representa a ameaça e manda expulsá-lo. Algumas pessoas olham para essa cena e enxergam apenas humilhação. Mas ela mostra algo importante sobre Davi. Ele não era um homem movido por orgulho. Se fosse necessário parecer fraco, humilhado ou insignificante para sobreviver, ele faria isso. Davi não estava tentando proteger sua reputação. Estava tentando permanecer vivo enquanto a promessa ainda não havia se cumprido. Depois disso, Davi vai para a caverna de Adulão. E aqui começa uma das fases mais importantes da sua formação. A caverna de Adulão não era um palácio. Não era um centro militar organizado. Não era um lugar de honra. Era esconderijo. Mas é justamente ali que Deus começa a reunir ao redor de Davi um grupo improvável. Em 1º livro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2, o texto diz que se ajuntaram a ele todos os que estavam em aperto, endividados e amargurados de espírito, e Davi se tornou chefe deles. Esse detalhe é muito importante, porque Deus não entrega a Davi um exército pronto. Deus entrega homens quebrados, homens feridos, homens desajustados, homens que não encontravam espaço em lugar nenhum. E Davi aprende a liderar justamente esse tipo de gente. Mais tarde, esses homens se tornariam os valentes de Davi, guerreiros leais e respeitados. Mas antes disso, eram apenas pessoas quebradas se escondendo numa caverna. Isso mostra, mais uma vez, como Deus trabalha. Antes de Davi governar uma nação, ele precisa aprender a cuidar de gente ferida. Antes de sentar no trono, ele precisa aprender a liderar pessoas imperfeitas. Antes de receber honra, ele precisa conviver com a dor dos esquecidos. Ao mesmo tempo, a perseguição de Saul só aumenta. Saul manda matar os sacerdotes de Nob porque suspeita que ajudaram Davi.
Em uma das cenas mais pesadas da narrativa, Doeg, o Edomita, executa 85 sacerdotes e destrói a cidade. Isso mostra que Saul já não está apenas descontrolado, ele está espiritualmente deteriorado, consumido pela obsessão de destruir Davi. E Davi carrega o peso disso. Ele percebe que sua presença coloca outras pessoas em risco. Ele se sente responsável pela morte daqueles sacerdotes. Sua fuga não afeta apenas sua própria vida, ela afeta todos ao redor. Ao longo dos anos seguintes, Davi vive escondido em desertos, montanhas, cavernas e florestas. Ele passa pelo deserto de Zif, pela floresta de Herete, pela fortaleza de En-Gedi, pelo monte Haquila e por diversos outros lugares. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, mostra Davi vivendo como um homem constantemente perseguido. O texto diz que Saul o buscava todos os dias, mas Deus não o entregou em suas mãos. Essa frase resume bem aquele período. Todos os dias havia perigo, todos os dias havia medo, todos os dias havia a possibilidade de ser encontrado, mas todos os dias Deus também o preservava. E no meio dessa fase escura, Jonatas ainda encontra Davi uma última vez. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículos 16 a 18, Jonatas vai ao encontro dele no bosque e fortalece sua confiança em Deus. Diz que Davi seria rei e que ele mesmo estaria ao seu lado. Essa é a última vez que eles aparecem juntos. É uma cena silenciosa, triste e profunda. Dois amigos no meio do deserto, sabendo que o futuro os separaria. Jonatas entende algo que Saul nunca conseguiu aceitar. Deus estava com Davi. Mas talvez as cenas mais impressionantes desse período sejam aquelas em que Davi tem a oportunidade de matar Saul. A primeira acontece na caverna de En-Gedi, em primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Saul entra sozinho na caverna, justamente onde Davi e seus homens estavam escondidos. Os homens de Davi imediatamente enxergam aquilo como um sinal de Deus. Para eles, chegou a hora de acabar com tudo. Chegou a hora de matar Saul e tomar o trono. Humanamente, fazia sentido. Saul queria matar Davi. Saul já havia tentado tirar sua vida várias vezes. Saul era injusto, cruel e estava perseguindo um homem inocente. Mas Davi se recusa. Ele corta apenas a ponta do manto de Saul. E depois ainda sente o coração pesar por ter feito isso. Por quê? Porque Davi entendia algo que muitos não entendem. A promessa de Deus não precisava ser cumprida através de pecado, vingança ou violência. Davi sabia que havia sido ungido rei. Sabia que Saul estava errado. Sabia que o trono seria seu um dia. Mas se recusava a acelerar o processo com as próprias mãos. Ele chama Saul de ungido do Senhor. Isso não significa que Saul estava certo. Não significa que Deus aprovava tudo o que Saul fazia. Significa apenas que Davi entendia que não cabia a ele arrancar Saul do trono pela força. A mesma coisa acontece novamente em primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Davi entra no acampamento de Saul durante a noite. Saul está dormindo. Sua lança está ao lado da cabeça. Abisai, que está com Davi, pede permissão para matar Saul de uma vez, mas Davi recusa novamente. Ele pega apenas a lança e o jarro de água, se afasta e depois mostra que poderia ter matado Saul, mas não matou. Essas cenas revelam um dos lados mais fortes do caráter de Davi. Porque é relativamente fácil confiar em Deus quando tudo está bem. Difícil é confiar quando você está cansado, injustiçado, perseguido e com a solução ao alcance da mão. Davi poderia ter resolvido seu problema rapidamente. Poderia ter acabado com a perseguição em uma noite, mas preferiu esperar. Isso mostra que Davi não queria apenas chegar ao trono. Ele queria chegar ao trono do jeito certo. Foi nesse período que muitos dos salmos mais profundos nasceram.
O Salmo 57, por exemplo, é ligado ao tempo da caverna. Nele, Davi clama por misericórdia, fala de homens que são como leões, descreve inimigos com dentes de lança e flechas, mas ainda assim declara que seu coração está firme em Deus. O Salmo 142 também surge no ambiente da caverna. Nele, Davi fala de solidão, abandono e aflição. Diz que olha para a direita e não vê ninguém que o reconheça. Diz que não há quem cuide da sua alma. Esses salmos mostram que Davi não era um homem sem dor. Ele sentia medo, solidão, tristeza e angústia, mas sempre levava tudo isso para Deus. E talvez seja justamente isso que torna Davi tão diferente. Ele não era perfeito, não era invulnerável, não era alguém que nunca chorava, mas era alguém que, mesmo quebrado, continuava correndo para Deus. Foi na caverna que Davi aprendeu a depender de Deus de um jeito que jamais aprenderia no palácio. Foi no deserto que sua fé amadureceu. Foi na perseguição que seu caráter foi moldado. Foi nos esconderijos que o futuro rei aprendeu a esperar. E quanto mais os anos passavam, mais parecia que a promessa estava distante. Porque Davi não apenas continuava sem trono. Agora, ele também vivia fora de casa, longe da estabilidade e cercado de inimigos. Foi então que a perseguição se tornou tão intensa que ele tomou uma das decisões mais inesperadas de toda a sua vida: procurar abrigo entre os próprios filisteus. Depois de anos fugindo de Saul, escondendo-se em desertos, cavernas e fortalezas, Davi chega até um ponto de exaustão. E a Bíblia não esconde isso. Em 1º livro de Samuel, capítulo 27, versículo 1, o próprio Davi diz em seu coração que um dia ainda morrerá pela mão de Saul, e conclui que não há coisa melhor do que escapar para a terra dos filisteus. Essa frase é muito importante porque ela mostra o peso acumulado daqueles anos. Davi não está vivendo um momento leve de confiança triunfante. Ele está cansado, está pressionado, está emocionalmente consumido pela perseguição. E é nesse estado que toma uma das decisões mais improváveis de toda a sua história: buscar abrigo justamente entre os inimigos de Israel. Isso revela uma dimensão muito humana da vida de Davi. O homem segundo o coração de Deus não era alguém de pedra. Não era alguém que nunca se desgastava. Não era alguém imune ao esgotamento. A perseguição prolongada havia transformado sua rotina num estado permanente de alerta. Saul o procurava sem cessar. O território de Israel, que deveria ser sua terra, havia se tornado o lugar de sua caça. Então Davi raciocina da seguinte forma: se continuar aqui, Saul não descansará. Se eu sair da terra, talvez ele desista de me procurar. E foi exatamente isso que aconteceu. Davi vai outra vez a Gate, mas agora não como o homem desesperado que fingiu loucura no passado. Agora ele vai com seus homens, com suas famílias, com uma estrutura mais consolidada, e se apresenta a Aquis, rei de Gate, como alguém que busca permanência. Isso altera completamente o cenário. Antes, Davi apareceu ali como fugitivo isolado. Agora, ele chega como líder de um grupo numeroso, alguém cuja presença já não pode ser tratada como simples incidente, e Aquis o recebe. Essa recepção, no entanto, não deve ser lida de maneira ingênua. Para Aquis, acolher Davi também tinha valor político e militar. Ele está recebendo alguém que era famoso em Israel, um homem em conflito com Saul, um guerreiro experiente e líder de um contingente considerável. Aos olhos de Aquis, isso podia significar que Davi havia rompido de vez com Saul e agora poderia se tornar útil aos filisteus. Da parte de Davi, porém, a decisão é uma medida de sobrevivência. Ele não está celebrando uma aliança ideológica com os filisteus.
Está tentando manter-se vivo, enquanto a promessa parece cada vez mais distante. Aquis, então, entrega a Davi a cidade de Ziclag, como vemos em 1º livro de Samuel, capítulo 27, versículos 5 a 7. Esse detalhe é decisivo. Davi não permanece instalado dentro da corte filisteia o tempo todo. Ele recebe uma cidade para si. Ziclag passa a ser sua base. Ali vivem seus homens, suas mulheres, seus filhos, sua estrutura doméstica e militar. Pela primeira vez em muito tempo, Davi tem um lugar relativamente estável. Mas essa estabilidade não é descanso verdadeiro. É uma estabilidade tensa, ambígua, sustentada dentro de um cenário contraditório. Porque agora o ungido do Senhor vive em terra inimiga. Aquele que um dia governaria Israel está morando fora de Israel. Aquele que foi escolhido por Deus está tentando sobreviver sob a proteção de um rei filisteu. A promessa não foi revogada, mas parece estagnada. Tudo dá a impressão de suspensão. Davi não volta ao palácio, não volta ao convívio nacional, não toma o trono, não vê a promessa avançar de forma visível. Pelo contrário, aos olhos humanos, ela parece mais distante do que nunca. É justamente isso que torna essa fase tão importante, porque ela mostra que a vida de Davi não foi uma linha reta entre a unção e o reinado. Houve momentos em que tudo parecia confuso, momentos em que ele não avançava, momentos em que sobreviver já era uma vitória. Momentos em que o cenário ao redor parecia contradizer completamente aquilo que Deus havia falado. Mesmo assim, Davi continua agindo com inteligência e prudência. A narrativa de 1º livro de Samuel, capítulo 27, mostra que, a partir de Ziclag, Davi saía com seus homens para atacar grupos como os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas. Depois, quando voltava, Aquis perguntava onde ele havia feito incursão. E Davi respondia de modo que Aquis entendesse que ele estava atacando o sul de Judá ou regiões ligadas a Israel. Com isso, Aquis passa a acreditar que Davi se tornou odioso ao seu próprio povo e que por isso lhe seria servo para sempre. Essa parte do texto exige cuidado e seriedade. A Bíblia registra a estratégia de Davi, mas não a romantiza com superficialidade. O ponto central aqui não é transformar essa fase em modelo de astúcia a ser copiado, mas perceber a complexidade extrema do cenário. Davi vive uma situação limítrofe. Ele precisa manter a confiança de Aquis para continuar protegido, mas ao mesmo tempo não pode simplesmente se voltar contra Israel e contra a aliança de Deus. Então, ele se move num terreno de tensão contínua, sobrevivendo num ambiente em que cada passo precisa ser calculado. E essa é justamente a marca dessa fase: tensão. Davi está fisicamente entre os filisteus, mas espiritualmente sua história não pertence àquele lugar. Seu endereço é Ziclag, mas sua promessa está em Israel. Sua rotina está em terra inimiga, mas seu destino ainda está ligado ao povo de Deus. Ele vive um tipo de exílio dentro da própria espera. Essa tensão chega ao auge quando os filisteus se preparam para guerrear contra Israel, em 1º livro de Samuel, capítulo 28, e depois no capítulo 29. Aquis, confiando em Davi, o convoca para ir com ele à batalha. E o texto mostra que Davi responde de maneira reservada, sem abrir completamente suas intenções. Aquis chega a dizer que Davi será seu guarda pessoal para sempre. A situação, então, se torna dramaticamente delicada. Porque se Davi marchasse com os filisteus contra Israel, isso criaria um escândalo moral e teológico enorme em sua trajetória. Como o futuro rei de Israel poderia lutar ao lado dos incircuncisos contra o povo da aliança? Como o homem escolhido por Deus chegaria ao trono depois de combater contra sua própria nação? A narrativa cria esse peso de propósito. Ela quer que o leitor sinta o absurdo da situação. O ungido de Deus
parece encurralado por circunstâncias que o colocam à beira de uma contradição insustentável. Mas então, a providência divina entra em ação de um modo silencioso e decisivo. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 29, os príncipes dos filisteus olham para Davi e não confiam nele. Eles se lembram de quem ele é. Lembram-se das canções cantadas a seu respeito. Sabem que aquele homem não é um filisteu. Sabem que já foi herói em Israel. E levantam uma objeção séria diante de Aques. E se no meio da batalha ele se voltar contra nós? E se justamente ali ele procurar reconciliar-se com Saul à custa das nossas cabeças? Aquis tenta defendê-lo, elogia sua conduta e diz que não viu mal algum nele desde o dia em que se passou para ele. Mas os outros líderes não aceitam e então exigem que Davi volte. Esse é um dos momentos mais importantes de toda a fase filisteia, porque mostra Deus fechando uma porta que, se permanecesse aberta, colocaria Davi em uma situação moralmente explosiva. O próprio ambiente inimigo o rejeita. A desconfiança dos líderes filisteus se torna instrumento da preservação de Davi. Aquilo que parecia humilhante é, na verdade, misericórdia. Deus impede que o futuro rei de Israel desça ao campo de batalha contra Israel. Davi volta para Ziclag, mas ao retornar, encontra uma cena devastadora. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 30, Davi e seus homens chegam à cidade no terceiro dia e a encontram queimada. Os amalequitas haviam invadido o sul, ferido Ziclag, incendiado a cidade e levado cativas as mulheres, os filhos e as filhas. O texto faz questão de dizer que não mataram ninguém, mas levaram todos consigo. Imagine o impacto dessa cena. Depois de anos fugindo, Davi ao menos havia conquistado um espaço onde suas famílias estavam abrigadas. Agora esse lugar também foi golpeado. A cidade está em ruínas, as casas foram queimadas, as famílias desapareceram. E os homens que estavam com Davi, já exaustos de tanta luta, levantam a voz e choram até não terem mais forças para chorar. Essa é uma das cenas mais humanas e mais duras da vida de Davi. Não há triunfo aqui, não há glória pública, não há aplauso. Há fumaça, perda, cansaço e desespero. E então, a crise piora ainda mais. Os próprios homens de Davi falam em apedrejá-lo. O texto diz que todos estavam em amargura de alma, cada um por seus filhos e por suas filhas. O mesmo grupo que esteve com Davi em tantas fugas, agora cogita voltar-se contra ele. Isso significa que Davi, naquele momento, não está pressionado apenas por inimigos externos. Ele está cercado por colapso em todas as direções. É justamente aí que surge uma das frases mais belas e profundas sobre Davi em toda a narrativa. Porém, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Essa declaração, em primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 6, resume o coração deste homem em seus momentos mais escuros. Davi não se fortalece na certeza do cenário, não se fortalece no número dos seus soldados, não se fortalece na estabilidade política, não se fortalece em respostas imediatas. Ele se fortalece no Senhor. Isso quer dizer que, quando tudo ao redor estava em colapso, Davi ainda sabia onde buscar sustentação. Depois disso, ele manda trazer o éfode e consulta ao Senhor. E aqui aparece outro traço decisivo de seu caráter. Antes de agir, Davi busca direção. Ele pergunta se deve perseguir aquela tropa e se a alcançará. E recebe a resposta: persegue-a, porque de fato a alcançarás e tudo libertarás. Esse momento é crucial para a construção da história, porque mostra que Davi não é apenas um homem de ação. Ele é um homem que aprendeu, no processo, a depender da direção de Deus. Houve momentos de tensão, decisões difíceis, cenários ambíguos. Mas quando a crise explode de forma total,
Davi volta a fazer o que define o melhor da sua caminhada: consultar ao Senhor. Então ele parte com seus homens, encontra um servo egípcio abandonado pelos amalequitas, recebe dele a informação sobre o caminho da tropa inimiga, desce ao combate e recupera tudo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, enfatiza isso repetidas vezes. Davi recuperou tudo. Nada faltou, nem pequeno nem grande, nem filhos nem filhas, nem despojo algum. Tudo foi trazido de volta. Essa recuperação não é apenas militar, é também espiritual e narrativa. Porque depois de Ziclag em chamas, Deus mostra a Davi que a história não saiu do controle. A promessa pode parecer parada, o caminho pode parecer torto, o cenário pode parecer absurdo, mas o Senhor continua governando os detalhes. Davi ainda distribui os despojos com justiça, incluindo aqueles que haviam ficado com a bagagem. E também envia presentes aos anciãos de Judá, a seus amigos, em várias cidades. Esse gesto já começa a apontar discretamente para o futuro. O homem perseguido, escondido e exilado está sendo reposicionado. Ainda não está no trono, mas algo começa a se mover. Mesmo assim, durante todo esse período entre os filisteus, a lição central permanece muito clara. Houve uma fase da vida de Davi em que a promessa parecia quase impossível. O ungido viveu em terra inimiga. O futuro rei morou longe do centro da promessa. O homem escolhido por Deus passou por uma estação em que tudo parecia suspenso, contraditório e escuro. Mas Deus não o abandonou ali. E isso é exatamente o que torna essa parte da história tão necessária. Porque ela mostra que a fidelidade de Deus não se mede apenas pelos momentos em que tudo avança de forma visível. Às vezes, Deus continua sustentando sua promessa justamente nos períodos em que ela parece mais distante. Enquanto Davi tentava sobreviver entre os filisteus, Saul caminhava rapidamente para o seu fim. E seria a morte do rei perseguido que abriria enfim o caminho para que a promessa começasse a se cumprir diante de toda a nação. Enquanto Davi ainda estava em Ziclag, tentando reorganizar a vida depois da tragédia e da recuperação de tudo o que havia sido levado pelos amalequitas, o cenário em Israel chegava ao seu ponto de ruptura. A batalha no Monte Gilboa, narrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 31, não foi apenas uma derrota militar de Saul, foi o colapso de um reinado que já vinha ruindo há muito tempo por dentro. Os filisteus pelejam contra Israel, os homens de Israel fogem, muitos caem mortos no monte, e então a tragédia alcança diretamente a casa real. Jonatas morre, Abinadab morre, Malquizua morre. Os filhos de Saul tombam no campo de batalha. Logo depois, o próprio Saul, ferido gravemente pelos flecheiros, percebe que o fim chegou. Temendo ser morto de maneira humilhante pelos filisteus, pede ao seu escudeiro que o atravesse com a espada. O escudeiro não tem coragem. Então Saul se lança sobre a própria espada. Quando o escudeiro vê que Saul está morto, faz o mesmo. Assim termina o primeiro rei de Israel. Essa cena é pesada, solene e trágica. Não há nada de triunfante nela, e isso precisa ser entendido com cuidado, porque uma leitura rasa poderia imaginar que esse seria o momento da celebração de Davi. Afinal, o perseguidor morreu. O homem que o caçou por anos saiu do caminho. O trono, aparentemente, ficou desocupado. Mas a reação de Davi mostra que seu coração era muito diferente da lógica carnal da vingança. Em segundo livro de Samuel, capítulo 1, um amalequita chega a Ziclag e se apresenta diante de Davi com sinais de luto, trazendo notícias do campo de batalha. Ele relata a derrota de Israel e a morte de Saul e de Jonatas. E então tenta usar a situação em benefício próprio. Diz que encontrou Saul ainda vivo, apoiado em sua lança, e que, a pedido dele, o matou. Como prova, traz a coroa e o bracelete real.
Provavelmente imaginava que Davi o recompensaria, como se estivesse trazendo a notícia que o fugitivo de tantos anos mais gostaria de ouvir. Mas ele interpretou Davi completamente errado. O texto diz que Davi e todos os homens que estavam com ele rasgaram suas vestes, choraram, prantearam e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque haviam caído à espada. Isso é extraordinário, porque revela que Davi nunca construiu sua identidade sobre o ódio. Saul o perseguiu, tentou matá-lo várias vezes, destruiu sacerdotes, mobilizou recursos para caçá-lo. Mas Davi não perdeu a consciência da gravidade da queda de Israel, nem a sensibilidade diante da morte do ungido do Senhor. Quando Davi ouve o relato do Amalequita, em vez de premiá-lo, manda executá-lo. A razão é clara. Ele declarou com a própria boca que levantou a mão contra o ungido do Senhor. Mais uma vez, Davi demonstra um temor espiritual que acompanhou toda a sua trajetória. Ele nunca tratou a queda de Saul como simples oportunidade política. Ele a enxergava dentro de uma dimensão muito mais séria. E então vem um dos momentos mais belos e dolorosos de toda a narrativa. O cântico de lamento de Davi por Saul e Jonatas, registrado em 2º livro de Samuel, capítulo 1, versículos 17 a 27. Davi não compõe um poema de deboche. Não escreve uma canção de vitória sobre o antigo inimigo. Ele chora, ele lamenta, ele honra. Ele manda ensinar aquele lamento aos filhos de Judá. Como caíram os valentes. Essa frase se repete como um refrão de dor. Davi relembra a glória de Israel, a bravura de Saul e Jonatas, a beleza da amizade que tinha com Jonatas, a dimensão da tragédia nacional. Isso mostra algo muito profundo. O coração de Davi não havia sido deformado pela perseguição. Ele sofreu injustiça, mas não se entregou à amargura. Ele foi ferido, mas não se alimentou de vingança. E essa é uma das marcas que o diferenciam como homem de Deus. Mas mesmo depois da morte de Saul, a promessa ainda não se cumpre de forma imediata. Esse é o ponto central desta fase. Muita gente poderia pensar que, removido Saul do caminho, Davi simplesmente pisaria em Jerusalém e assumiria o trono sobre toda a nação. Mas a história não acontece assim. Deus não conduz Davi por atalhos. O processo continua, agora em outra forma. Em 2º livro de Samuel, capítulo 2, a primeira atitude de Davi não é correr para tomar o poder. Ele consulta ao Senhor. Pergunta se deve subir a alguma cidade de Judá. E o Senhor responde que sim. Depois Davi pergunta para onde deve subir, e a resposta é Hebrom. Isso é muito importante. Mesmo depois de tudo o que passou, mesmo estando tão próximo do cumprimento da promessa, Davi continua dependendo da direção de Deus. Ele não se move apenas porque a oportunidade existe. Ele se move quando Deus lhe deixa o caminho. Davi então sobe para Hebrom com suas mulheres e com os homens que estavam com ele, cada um com sua casa. E os homens de Judá o ungiram ali rei sobre a casa de Judá. Note bem, sobre a casa de Judá. Ainda não é sobre todo Israel. A promessa começa a se cumprir, mas por etapas. Davi agora não é mais apenas o ungido secreto de Belém, nem apenas o líder fugitivo das cavernas, nem apenas o refugiado de Ziclag. Agora ele de fato reina, mas reina parcialmente. O trono chegou, porém não em sua plenitude. Ao mesmo tempo, o restante da nação não se submete imediatamente a ele. Abner, comandante do exército de Saul, toma Isbosete, filho de Saul, e o faz rei sobre Israel, como vemos em 2º livro de Samuel, capítulo 2, versículos 8 a 11. Isbosete passa a reinar sobre Gileade, sobre os Azuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo o Israel, enquanto Davi reina em Hebrom sobre Judá.
Aqui a tensão da narrativa continua. Saul morreu, mas a casa de Saul continua. Davi foi ungido em Hebrom, mas a nação ainda está dividida. A promessa começou a se mover, mas ainda não chegou ao seu estado completo. Essa divisão prolonga o processo. Não se trata mais de Saul perseguindo Davi pessoalmente, mas de uma disputa entre duas casas, a casa de Saul e a casa de Davi. O texto de 2º livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, resume isso de forma clara. Houve longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se fortalecia mais e mais e a casa de Saul se enfraquecia. Essa frase é central porque mostra o ritmo da providência divina. Não foi de um dia para o outro, não foi num movimento brusco. Foi um enfraquecimento progressivo de uma casa e um fortalecimento progressivo da outra. Deus estava conduzindo a história sem pressa e sem perder o controle. Durante esse período, Davi continua reinando em Hebrom. Ali sua casa cresce, filhos lhe nascem, sua posição se consolida em Judá. Mas ainda existe tensão nacional, ainda existe instabilidade, ainda existe resistência, ainda existe espera. Isso ensina algo muito importante sobre o modo como Deus cumpre suas promessas. Muitas vezes, imaginamos o cumprimento como um instante único, explosivo, final. Mas na história de Davi, o cumprimento é progressivo. Deus prometeu o trono, sim. Mas o próprio cumprimento do trono veio em fases. Primeiro, a unção em Belém. Depois, o reconhecimento parcial em Hebrom. Só mais tarde o reinado sobre toda a nação. Esse tipo de processo exige uma fé madura, porque não basta suportar a demora antes do primeiro sinal. É preciso também saber continuar esperando quando o cumprimento já começou, mas ainda não chegou ao todo. E isso talvez seja ainda mais difícil, porque quando nada começou, ao menos a pessoa entende que ainda está esperando. Mas quando algo já começou e ainda assim não se completou, o coração pode se inquietar. Davi agora já era rei, mas ainda não de todo Israel. Já via a promessa andando, mas ainda não em sua forma plena. Precisava continuar esperando mesmo depois de já ter começado a receber o que Deus prometera. Com o passar do tempo, a casa de Saul vai se enfraquecendo. Abner se afasta de Isbosete. Conflitos internos abalam aquela estrutura. E então, depois da morte de Abner e mais tarde da morte de Isbosete, o caminho finalmente se abre para a unificação da nação sob Davi. Em 2º livro de Samuel, capítulo 5, todas as tribos de Israel vão a Davi em Hebrom e reconhecem algo fundamental. Nós somos teus ossos e tua carne. Também lembram que, mesmo nos dias de Saul, era Davi quem conduzia Israel em muitas campanhas. E então afirmam que o Senhor lhe dissera que ele apacentaria Israel e seria chefe sobre o povo. Finalmente, os anciãos de Israel fazem aliança com Davi em Hebrom diante do Senhor e ungiram Davi rei sobre Israel. Agora sim, a promessa alcança sua forma plena no campo político nacional. O texto ainda registra a idade de Davi e o tempo do seu reinado. Ele tinha 30 anos quando começou a reinar. Reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Esses dados são muito importantes porque materializam o custo do processo. Davi não passou alguns dias esperando. Não passou algumas semanas em aflição. Não recebeu a promessa num mês e a viu plena no mês seguinte. Houve anos entre a unção e o trono total. Houve fases diferentes. Houve esperas diferentes. Houve dores diferentes. O fim de Saul não foi o fim do processo. Esse é o ponto que precisa permanecer claro. A morte do perseguidor não significou a posse imediata do reinado completo. Davi ainda precisou esperar a movimentação de Judá. Precisou esperar a fragilidade da casa de Saul se tornar evidente. Precisou esperar o reconhecimento das tribos.
precisou esperar até o fim. E isso revela mais uma vez o tipo de homem que Davi se tornou. Ele não arrancou o trono à força, não correu para tomar posse pela violência, não tentou impor sua realeza pela impaciência. Ele continuou caminhando dentro do tempo de Deus, fase após fase, até que o próprio Senhor consolidou aquilo que havia prometido anos antes, quando ele ainda era apenas o menor na casa de Jessé. A história, porém, não termina quando Davi finalmente chega ao trono. Na verdade, outra parte decisiva da sua vida está apenas começando. Porque chegar ao reinado não significou entrar numa existência sem conflitos. O homem que esperou tanto para governar ainda enfrentaria conquistas, alianças, pecados, perdas e dores profundas dentro da própria casa. Quando Davi finalmente é reconhecido como rei sobre todo Israel, a história não entra num estágio de estabilidade absoluta, como se todas as dores tivessem ficado para trás. O trono não encerra os conflitos. O trono muda o tipo de conflito. Até aqui, Davi havia sido o homem do campo, o guerreiro, o fugitivo, o perseguido, o sobrevivente. Agora, ele é rei. Agora precisa governar, consolidar a nação, organizar o reino e lidar com o peso de representar o povo diante de Deus. E é justamente nesse ponto que sua história ganha uma profundidade ainda maior. Porque a vida de Davi não é apenas a história de um homem que sofreu antes de vencer. É também a história de um homem que, depois de vencer, continuou sendo provado. Em 2º livro de Samuel, capítulo 5, versículos 6 a 12, Davi conquista Jerusalém. Esse é um passo decisivo. Até então, Hebron havia sido o centro inicial do seu reinado, mas agora Jerusalém se torna a cidade de Davi, o novo centro político do reino. A conquista não é apenas militar, ela tem significado estratégico, nacional e simbólico. Jerusalém ocupa posição central e passa a funcionar como ponto de unificação para as tribos. O reino começa a ganhar forma mais sólida. Davi também constrói sua casa, recebe apoio de Hirão, rei de Tiro, e vai se fortalecendo. O texto diz claramente que Davi entendeu que o Senhor o confirmava como rei sobre Israel e exaltava o seu reino por amor do seu povo. Isso é importante. Davi não deveria interpretar seu crescimento como fruto apenas de talento político ou habilidade militar, mas como parte da ação de Deus em favor de Israel. Esse fortalecimento do reino também passa pela centralidade da presença de Deus. Em 2º livro de Samuel, capítulo 6, Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém. Esse episódio é muito conhecido, mas precisa ser lido com reverência e seriedade. A primeira tentativa é marcada por um erro grave. A arca é conduzida de maneira inadequada, num carro novo, e Uzá morre ao tocá-la. Davi se abala com aquilo. O texto mostra temor, perplexidade e interrupção do processo. Isso revela que boa intenção não substitui santidade e entusiasmo não anula a necessidade de obedecer à forma determinada por Deus. Mais tarde, quando a arca finalmente é levada com a devida reverência, Davi se alegra intensamente diante do Senhor. Ele dança com toda a sua força, não como espetáculo humano, mas como expressão de alegria espiritual. Mical o despreza por isso, mas Davi deixa claro que sua adoração não está submetida ao orgulho da realeza. Essa cena mostra um rei que, apesar da dignidade do trono, ainda se entende como servo diante do Senhor. Logo depois, em 2º livro de Samuel, capítulo 7, ocorre um dos momentos mais centrais de toda a história de Davi. Davi deseja construir uma casa para o Senhor. Ele olha ao redor, vê seu próprio palácio de cedro e percebe que a arca de Deus habita em tendas. A intenção parece nobre e, de fato, há algo belo nela. Mas Deus responde por meio do profeta Natã de forma surpreendente.
Em vez de permitir que Davi construa uma casa para ele naquele momento, o Senhor inverte a lógica e promete fazer uma casa para Davi. Aqui, casa não significa edifício, mas dinastia. Deus promete que levantará um descendente de Davi, firmará seu reino e estabelecerá para sempre o trono da sua casa. Essa promessa é imensa. Ela dá ao reinado de Davi um alcance que vai além da sua própria vida. Davi não está apenas ocupando um trono temporário. Ele entra numa aliança régia que projeta sua história para o futuro. Ao mesmo tempo, isso não significa que tudo a partir de agora será apenas glória. A aliança não anula a responsabilidade moral do rei. A promessa não transforma Davi em alguém incapaz de cair. E é exatamente isso que a narrativa mostrará em seguida. Chegamos então a uma das partes mais dolorosas e graves da vida de Davi: o pecado com Batseba. Em 2º livro de Samuel, capítulo 11, a narrativa começa com uma observação aparentemente simples, mas profundamente significativa. No tempo em que os reis saem à guerra, Davi permanece em Jerusalém. Enquanto Joabe e os servos combatem, Davi fica. O texto não desenvolve longamente essa escolha, mas a sequência dos fatos mostra que há ali uma disposição errada, uma quebra de vigilância. Numa tarde, Davi se levanta do leito, anda pelo terraço do palácio e vê uma mulher muito formosa se banhando. Ele pergunta quem ela é. Descobre que se trata de Batseba, mulher de Urias, o heteu. Mesmo assim, manda buscá-la, deita-se com ela e ela concebe. A partir daí, o pecado inicial desencadeia uma sucessão de pecados. Davi tenta encobrir o que fez. Manda chamar Urias da guerra, esperando que ele vá para sua casa e assim pareça que a gravidez é dele. Mas Urias age com honra. Ele se recusa a desfrutar do conforto doméstico, enquanto a arca, Israel, Judá e os servos do rei estão acampados em campo aberto. Há uma ironia moral muito forte aqui. O soldado estrangeiro demonstra mais integridade do que o rei ungido. Davi, então, desce ainda mais. Escreve uma carta a Joabe ordenando que Urias seja posto na frente da batalha, em lugar de maior perigo, e abandonado para morrer. O próprio Urias leva a carta que organiza sua morte. É um dos momentos mais sombrios de toda a narrativa. Urias morre. Batseba pranteia seu marido. Depois, Davi a traz para casa, e ela se torna sua mulher. Aos olhos humanos, a situação parece resolvida. O adultério foi escondido. A gravidez foi absorvida pela nova união. O rei continua no trono. Mas o texto encerra o capítulo com uma frase que destrói qualquer aparência de normalidade. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Essa frase reorienta toda a narrativa. O rei pode esconder do povo, pode manipular circunstâncias, pode usar poder, acesso e influência para encobrir sua culpa, mas não pode esconder-se de Deus. O Senhor então envia Natã a Davi, em 2º livro de Samuel, capítulo 12. Natã conta a parábola do homem rico que, tendo muitas ovelhas, toma a única cordeirinha do pobre. Davi se indigna e pronuncia juízo contra aquele homem. Então, Natã declara: Tu és esse homem. Esse é o momento do desmascaramento espiritual. Davi é confrontado não apenas com um erro isolado, mas com a gravidade real do que fez. Desprezou a palavra do Senhor, feriu Urias à espada, tomou sua mulher, agiu com culpa diante de Deus. E então, Davi responde com uma das confissões mais importantes da Escritura: pequei contra o Senhor. Essa resposta é breve, mas profunda. Davi não se justifica, não transfere culpa, não racionaliza o pecado, não tenta manipular o profeta. Ele reconhece o mal diante de Deus. E aqui está uma diferença crucial. Davi caiu gravemente, mas não endureceu o coração como Saul.
O arrependimento não apaga a gravidade do pecado, mas revela que o coração do homem ainda pode se quebrantar diante da verdade divina. Natã anuncia que o Senhor perdoou Davi no sentido de que ele não morreria, mas também anuncia consequências severas. A espada jamais se apartaria de sua casa. O mal se levantaria de dentro dela, e o filho nascido daquela união morreria. Isso mostra algo fundamental para a teologia bíblica e para a vida prática. Perdão não significa ausência total de consequências históricas. Deus perdoa Davi, mas a desordem semeada pelo pecado produzirá dor real. O menino adoece. Davi jejua, chora, passa a noite prostrado em terra, suplicando por sua vida. Os anciãos tentam levantá-lo, mas ele não quer. Quando a criança morre, os servos têm medo de avisá-lo. Mas Davi percebe, entende o ocorrido, levanta-se, lava-se, unge-se, muda de roupa, entra na casa do Senhor e adora. Depois come. Quando os servos perguntam sobre sua atitude, ele explica que, enquanto a criança vivia, ainda havia motivo para clamar. Mas agora que morreu, não adiantava jejuar. Ele iria a ela, mas ela não voltaria a ele. Essa cena é de uma profundidade extraordinária. Mostra um homem esmagado pela consequência do próprio pecado, mas ainda assim rendido diante da soberania de Deus. No entanto, a dor não termina aqui. O pecado de Davi produz efeitos devastadores dentro da sua casa. Ainda que os textos citados para este tópico saltem diretamente para a rebelião de Absalão, o pano de fundo dessa tragédia familiar inclui desordem, violência, ressentimento e ruptura interna. Em segundo livro de Samuel, capítulo 15, Absalão se levanta contra o próprio pai. Ele rouba o coração do povo, constrói uma imagem pública sedutora, explora insatisfações, cultiva apoio político e, por fim, organiza uma revolta. A conspiração cresce. Mensageiros chegam a Davi com a notícia de que o coração dos homens de Israel segue Absalão. E então acontece algo impressionante. O rei Davi, já estabelecido, já vitorioso, já consolidado, precisa fugir de Jerusalém. A imagem é forte demais para ser ignorada. Depois de tudo o que viveu para chegar ao trono, ele agora sai chorando, subindo o Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços, enquanto o povo também sobe chorando. Aquele que antes fugiu de Saul, agora foge do próprio filho. Isso acrescenta uma camada de dor muito mais íntima. A perseguição de Saul era terrível, mas vinha de fora. A rebelião de Absalão nasce dentro de casa. É o sofrimento político atravessado pelo sofrimento paterno. Essa é uma das razões pelas quais a história de Davi é tão humana e tão profunda. O homem que venceu os gigantes não conseguiu impedir que sua casa fosse ferida por pecado, ambição e dor. O rei poderoso se vê humilhado. O pai sofre. O coração se parte. E ainda assim, nesse cenário, Davi continua demonstrando sensibilidade espiritual. Quando Zadok leva a arca, Davi manda que a devolvam à cidade. Ele não quer usar a presença de Deus como instrumento de segurança pessoal. Se achar graça aos olhos do Senhor, diz ele, Deus o fará voltar. Senão, que o Senhor faça como bem lhe parecer. Essa postura mostra novamente um homem quebrado, mas ainda submetido à soberania divina. A reta final da vida de Davi, embora marcada por fragilidade física, mantém sua importância histórica. O texto de 1º livro de Reis, capítulo 2, versículos 10 a 12, registra sua morte e sepultamento na cidade de Davi, depois de ter reinado 40 anos. 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão se assenta no seu trono e o reino é firmado grandemente. Mas resumir a vida de Davi apenas dizendo que ele reinou e morreu seria empobrecer demais sua trajetória. Davi não foi apenas o menino da funda, não foi apenas o fugitivo das cavernas, não foi apenas o rei estabelecido. Foi também o homem que caiu de forma grave.
foi confrontado, se arrependeu, sofreu consequências profundas e continuou carregando dores até o fim da vida. Sua história não é plana. É cheia de glória e vergonha, fé e falha, vitória e quebrantamento. E é justamente por isso que ela fala tão profundamente ao coração humano. Porque Davi não é retratado como um herói artificial, sem rachaduras. A Bíblia não o transforma em caricatura de perfeição. Ela mostra sua grandeza, mas também sua miséria. Mostra sua coragem, mas também seu pecado. Mostra sua adoração, mas também suas lágrimas. E ao fazer isso, nos ensina que a fidelidade de Deus é maior do que a linha reta idealizada que às vezes imaginamos para os servos do Senhor. A história de Davi termina na terra, seu corpo é sepultado, seu reinado histórico passa, mas seu nome não desaparece com sua morte. O que Deus prometeu à sua casa continua avançando através das gerações, e seu legado ultrapassa em muitos limites da sua própria vida. Assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela vida de Davi. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a marcar este momento de aprendizado e reflexão espiritual. Comente aqui embaixo, não apenas por engajamento, mas como um testemunho sincero do que Deus falou ao seu coração. Escreva assim: eu entendi que Deus trabalha até nas fases mais difíceis da minha vida. Esse comentário não é apenas uma frase, é uma declaração de fé. É reconhecer que mesmo quando tudo parece parado, Deus ainda está escrevendo a história. E eu quero te perguntar, o que mais falou com você ao longo da vida de Davi? Foi a coragem diante de Golias? Foi a paciência nas cavernas? Foi o arrependimento depois do pecado? Foi a fidelidade de Deus ao longo de toda a trajetória? Compartilhe aqui nos comentários. Seu testemunho pode fortalecer outras pessoas que também estão passando por desertos e esperas. E acima de tudo, eu oro para que esta jornada pela vida de Davi não termine apenas como mais um vídeo assistido. Que ela se torne um chamado para você confiar mais em Deus, esperar no tempo dele e entender que o Senhor não se esqueceu da sua vida. Porque no fim, a história de Davi aponta para Jesus. Davi foi rei, mas Jesus é o Rei eterno. Davi venceu gigantes, mas Jesus venceu o pecado e a morte. Davi falhou, mas Jesus permaneceu perfeito. Davi precisou de perdão, mas Jesus é aquele que oferece perdão. E se hoje você percebe que precisa de Deus, não ignore isso. Não endureça o seu coração. Não espere mais. Entregue sua vida a Jesus. Reconheça que você precisa dele, que você não consegue carregar sozinho o peso da sua história e que somente Cristo pode dar perdão, direção, esperança e salvação. Se você quiser, faça esta oração com sinceridade no seu coração. Jesus, eu entrego minha vida em tuas mãos. Perdoa meus pecados, muda meu coração, guia meus passos e escreve uma nova história para mim. Eu quero viver contigo e para ti. Amém. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te dê paz e te faça lembrar todos os dias que nenhuma caverna é eterna, nenhuma promessa de Deus falha e nenhuma vida está longe demais para ser alcançada pela graça dele. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.